Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Em algum momento da sua caminhada cristã você já se deparou com o seguinte pensamento: eu não aguento mais, o meu fardo está insuportável. O tema de hoje é sobre o portador de fardos. O programa Adoração está começando, é o seu encontro com a Palavra de Deus. Que alegria ter você aqui comigo, e você sabe que aqui na TV Novo Tempo nós nos importamos muito com você. Nós queremos que você tenha a oportunidade de conhecer mais profundamente a Palavra de Deus. E por isso nós oferecemos a revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado. É um guia de estudo maravilhoso para que você possa ter um conhecimento mais aprofundado de temas essenciais da fé cristã. Por exemplo, a origem do mal. Por que existe o mal se Deus é bom? Se Deus criou tudo perfeito, por que existem coisas imperfeitas? Pecado, sofrimento e morte. O que a Bíblia tem a dizer a respeito destes temas? Por exemplo, o fim do pecado. Será que realmente haverá um momento na história em que o pecado terá ficado no passado e ele será completamente eliminado e extirpado? Para que você tenha a oportunidade de conhecer melhor a respeito destes temas, você pode pedir esse guia de estudo, a revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado, através do nosso WhatsApp 12 98244 4449. Se você preferir, você pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica. E neste site você vai encontrar ali uma quantidade grande de cursos bíblicos. Você pode escolher este daqui ou qualquer outro do seu interesse. É inteiramente grátis. Ele é patrocinado pelo projeto Anjos da Esperança, mas ele vai chegar até a sua casa sem nenhum custo para você. É só você entrar em contato conosco e solicitar o guia de estudo, a revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado. Como eu disse anteriormente, esse material, esses cursos bíblicos são patrocinados pelo projeto Anjos da Esperança e você também pode se tornar um participante, um apoiador da Novo Tempo, fazendo com que muitos guias de estudo bíblico como este cheguem à casa de milhares de pessoas. Pastor Fred, como é que eu me torno um anjo da esperança? É simples, entre em contato conosco, 0 operadora 12 21 27 30 30. E agora eu convido você para estudar a Bíblia. E como eu mencionei, o tema de hoje é o portador de fardos. Como é de nosso costume, você sabe que nós sempre oramos antes de abrir a palavra de Deus. Porque entendemos que foi Deus quem inspirou os profetas. O Espírito Santo também neste momento precisa iluminar a nossa mente para que possamos compreender a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor nos concede a oportunidade de abrirmos a Tua palavra e de ouvirmos a Tua voz. Neste momento estamos com o coração aberto, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e que possamos compreender a Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos então começar aqui o nosso estudo da palavra de Deus. O texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mas precisamos entender um pouquinho o contexto de Mateus capítulo 11. O contexto do capítulo 11 começa em Mateus capítulo 9, versículo 36, quando Jesus vê aquela multidão e ele tem compaixão daquela multidão, porque era uma multidão sem pastor. E esse contexto ele dá continuidade às instruções que Cristo dá para os seus apóstolos, para os discípulos. Eles estavam sendo preparados para serem enviados para fazer missão em outras regiões. E então, logo em seguida, nós temos aqui o verso 1.
Mateus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Eu quero convidar você aqui para ler a Bíblia comigo. Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Verso 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Note bem, João estava no cárcere, e lá no cárcere ele ouviu falar das obras de Cristo e então envia mensageiros a Jesus. Certamente João havia ouvido falar de curas, milagres que Jesus havia feito, especialmente a cura, o milagre de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Os discípulos de João, questionando e talvez até com uma certa dúvida, será que realmente ele é o Messias? Havia uma expectativa messiânica diferente daquela que Cristo apresentava. Havia uma expectativa de um libertador revolucionário, e Jesus ele não veio para impor o seu reino através da força da espada. Ele veio conquistar o coração das pessoas através do amor, através da verdade bíblica, através do perdão. Então esses discípulos que ali conversaram com João, relataram o que viram, o que ouviram, e aquilo certamente gerou algum tipo de pensamento e emoções no coração de João. Agora veja bem, João estava preso há pelo menos 6 meses, e João era profeta. Ele estava preso porque havia apontado o pecado de Herodes, que estava com a esposa de seu irmão Filipe. Ele estava num relacionamento de adultério. E por conta disso, João foi parar na prisão. Talvez alguns pensamentos de João que viesse à mente fosse mais ou menos assim: se realmente for verdade que os meus discípulos informam sobre ressurreições maravilhosas, curas de enfermos, isso é algo grandioso. Mas talvez, eu estou aqui pensando, será que esse tipo de pensamento pode ter ocupado a mente de João? Ele talvez possa ter perguntado: mas por que não brilha uma luz aqui na minha cela escura? Se for verdade que o mestre disse, vim para apregoar aos cativos a libertação, que está lá em Lucas capítulo 4, verso 18, se isso realmente for verdade, por que o Senhor não me liberta aqui desta cadeia, deste lugar tenebroso? Ali está João como um servo, esperando, mas nada acontece. O mestre nem mesmo lhe faz uma visita. Parece que Jesus nem se importa com seu servo e o seu mensageiro, porque João havia vindo para preparar o caminho do Senhor. E para um coração humano, isso evidentemente é incompreensível. Talvez a pergunta que todos nós em algum momento já fizemos: a quem devo me dirigir na minha angústia? O que dizer, por exemplo, de Moisés, de Jó e Elias? Todos eles discutiram com Deus sobre suas situações. E não foram situações fáceis. Você se lembra, Elias estava com medo de Jezabel. Depois de uma grande vitória, ele estava ali numa situação até mesmo de depressão, pedindo a morte. E Jó, que perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu a sua saúde, perdeu todos os seus bens. Então, são momentos em que nós, seres humanos, estamos no nosso limite. Sabe, tem um pensamento, uma frase de um comentário bíblico, que diz assim: esses homens eram fiéis demais para negar a existência e o amor de Deus, mas também eram totalmente humanos e demonstravam que estavam abalados pelas suas circunstâncias. Como diz lá o livro de Tiago, falando a respeito de Elias, que eram homens com a mesma natureza que a nossa. Eles não tinham nenhuma vantagem sobre nós. Nós também somos seres humanos de carne e osso, temos as nossas limitações, mas Deus quer trabalhar com a nossa fé. E Deus permite que algumas perplexidades sobrevenham a nós para fortalecer a nossa fé. Deus está trabalhando em todas as situações, em todas as circunstâncias, para o nosso bem, para o bem de todos aqueles que amam a Deus.
E nós precisamos confiar, precisamos ter fé de que Deus está no controle. Um outro comentário bíblico, o comentário bíblico adventista, diz aqui a respeito de João: havia algumas coisas que João não entendia, como a verdadeira natureza do reino messiânico e porque Jesus nada fez para conseguir sua libertação da prisão. Mas apesar das dúvidas que o perturbavam, ele não abandonou a sua fé de que Jesus era realmente o Cristo. Talvez a dúvida de João era: será que há de vir um outro tipo de Messias? Porque Jesus Cristo ele não veio para libertar os judeus do jugo romano e estabelecer o reino de Israel. Não, ele não veio fazer isso com poder militar, com poder da força, mas ele veio inaugurar o reino da graça. Ele veio para conquistar um lugar especial no seu coração, no meu coração e no coração de todos aqueles que estavam ali ouvindo a Jesus. O mesmo comentário diz assim: a decepção e a ansiedade perturbaram a alma do prisioneiro solitário, mas ele se absteve de discutir essas perplexidades de sua própria mente com seus discípulos. Sabe, quando nós somos pegos por algumas perplexidades, nós precisamos cuidar muito com aquilo que pensamos, com o tipo de pensamento que vamos nutrir. Porque se nutrimos pensamentos negativos, nós carregamos e trazemos sobre nós uma nuvem muito escura, um pesar muito grande. Agora, é claro, João estava preso ali há pelo menos 6 meses, de uma forma injusta, e estava ali certamente sofrendo de uma solidão. Mas então João ele pede para aqueles discípulos irem até Jesus e perguntarem a Jesus se ele realmente era o Messias ou haveria de esperar por um outro. A dúvida que estava ali presente no coração de João e dos seus discípulos não era se Jesus era o Messias, mas se haveria de vir um outro Messias de algum outro tipo. O texto bíblico de Lucas, capítulo 7, verso 21, nos diz que naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. E o verso 22 diz: então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus ele não responde à pergunta de João, talvez do jeito que ele gostaria de ouvir, mas Jesus faz muito melhor. Jesus ele começa a curar imediatamente. E ao curar ali imediatamente, Jesus então diz para os discípulos de João, Jesus diz o seguinte para eles: vocês vão, voltem e anunciem o que vocês viram e ouviram. Viram e ouviram evidências que falam por si. Jesus faz alusão às promessas messiânicas muito acalentadas em Israel. Promessas de Isaías capítulo 35, de Isaías 61. Em Isaías 35, por exemplo, nos fala a respeito de um sinal, de um milagre que o Messias deveria realizar. E qual era esse milagre? Cura aos cegos, devolver a visão aos cegos, devolver a capacidade do surdo ouvir, curar o coxo, a pessoa paralítica, e esses milagres foram realizados por Cristo. Outra referência que João faz é o texto de Isaías 61, verso 1. Por exemplo, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, quando João estava lá no cárcere, ele talvez deve ter se perguntado, mas por que, se ele prometeu pôr em liberdade os cativos, os algemados, por que eu aqui ainda estou? Então, quando os discípulos chegam até João contando o que viram e ouviram, certamente o coração de João muito se alegrou. E agora nós temos o texto que está aqui
Em Mateus capítulo 11, verso 6, Jesus disse: "E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço." Entenda bem aqui, a salvação, a entrada no reino é gratuita. Mas quando decidimos seguir a Jesus, temos de estar conscientes de pelo menos 5 verdades. Não teremos, por exemplo, lugar onde reclinar a nossa cabeça. Jesus disse, que as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Segundo, teremos que deixar que os mortos enterrem os seus próprios mortos, priorizando assim o discipulado. Terceiro, teremos que negar o nosso próprio eu, carregar a cruz, a nossa cruz, e negar o próprio eu. O quarto ponto é ter de tomar a nossa cruz dia a dia. O quinto ponto, teremos que seguir a Jesus sem olhar para trás. E agora Jesus ele dá testemunho de João. Ele faz aqui uma correção entre as expectativas e a realidade. A partir do verso 7, nós lemos aqui: "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?" Um caniço é um pedaço de vegetação com uma certa flexibilidade, e quando o vento bate, ele vai de um lado para o outro. E Jesus pergunta: "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?" E Jesus disse: "O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta." E o verso 10, "Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele." Então, quando Jesus pergunta: "Vocês foram ver o que no deserto? Um caniço agitado pelo vento?" Claro que não. João tinha um caráter inabalável, uma fé inabalável. Eles foram ver ali alguém que tinha firmeza, que tinha uma mensagem forte. Ele veio anunciar o reino de Deus e o batismo do arrependimento. Também não viram ali no deserto um homem vestido com roupas finas, mas eles viram um homem simples, com uma pregação forte, trazendo uma mensagem de arrependimento, levando as pessoas ao arrependimento e ao batismo. Agora, Jesus ele diz o seguinte: nenhum nascido de mulher é maior do que João Batista. Por que Jesus disse isso? Jesus afirmou que João Batista era profeta. Todos os profetas do Antigo Testamento tiveram a vontade, o sonho de ver Jesus, mas apenas João teve o privilégio de preparar o caminho do Senhor. Apenas João, um profeta, teve a oportunidade de ver o Messias. E quando ele vê o Messias, ele aponta e diz assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Agora, como eu mencionei, todos os profetas e a lei, ou seja, todo o Antigo Testamento, profetizaram até João. Em que sentido isso diz que a lei e os profetas profetizaram até João? É que o ponto culminante da profecia era Cristo. E João teve o privilégio de ver Cristo. E Jesus afirma, olha, ele é o Elias profetizado por Malaquias. Está lá em Malaquias capítulo 3. Por ter rejeitado o ministério de João e rejeitado o Messias, Jesus compara aquela geração com cidades ímpias como Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra. E eu convido você para ler aqui Mateus capítulo 11, a partir do verso 16. "Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada
por suas obras. Quando João diz aqui que aquela geração é comparada a meninos que estão nas praças tocando flauta, ele está se referindo ali aos líderes da nação, a escribas e fariseus que rejeitaram o ministério de João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Está se referindo a eles que se negaram a ouvir aquela música e a ter alguma reação, alguma receptividade. Ele usa ali, Jesus está usando uma parábola para ilustrar a reação daqueles líderes de Israel que fecharam o coração no seu orgulho, na sua vaidade. Agora, as cidades que Jesus menciona são cidades ímpias, cidades onde Jesus realizou muitos milagres. Por exemplo, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Há aqui uma comparação muito séria com essas cidades. Ele compara essas cidades com Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra. Está aqui a partir do verso 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Uau! Quantas oportunidades os moradores daquelas regiões tiveram, quantas oportunidades os líderes da nação tiveram. Eles contemplaram com seus próprios olhos curas, milagres acontecendo, vidas sendo transformadas, mas eles fecharam o coração. Agora, tem um detalhe, Jesus ele fala com muita força aqui. Ele agradece a Deus, agradece ao Pai porque estas coisas foram ocultadas aos sábios e instruídos e foram reveladas aos pequeninos. Sim, essas coisas foram reveladas aos pequeninos. O verso 25 nos diz aqui, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. E o verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E agora Jesus faz uma transição. Jesus ele traz uma repreensão para os líderes da nação, uma repreensão para aquelas cidades que se fecharam no seu orgulho, e agora Jesus se dirige aos pequeninos, aos humildes de coração. E Jesus, então, aqui em Mateus 11, verso 28 e 29, um texto muito conhecido, Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Pense aqui comigo, você está sobrecarregado, você está com fardos pesadíssimos na vida, e Jesus promete para você, vem até mim, e eu vou aliviar você. E quando nós chegamos até Jesus, ele diz, agora você vai tomar sobre si o meu jugo. Mas calma aí, Senhor, eu estou querendo aliviar peso, e o Senhor me diz para colocar um jugo sobre mim? Esse jugo é aquele jugo que é colocado sobre o animal, sobre o boi no arado, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que ele permaneça no trilho certo. O jugo de Cristo ele é comparado à lei de Deus, essa lei que está fundamentada no amor. E João vai dizer lá na sua carta que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor estão fundamentados no amor. No amor. E o amor não força, o amor não obriga. Então, quando Jesus está convidando, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou dar descanso para você.
Isso significa que quando nós tomamos o jugo do Senhor Jesus, e Ele diz no verso 30, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso significa que quando nós vivemos os princípios da lei de Deus na nossa vida, por amor, de forma voluntária, nós encontramos a verdadeira liberdade. Nós encontramos um propósito na nossa vida, um propósito real, verdadeiro. Quando nós vivemos os princípios da lei de Deus na nossa vida, nós encontramos essa liberdade. Sabe, eu quero destacar aqui duas palavras nesse texto que eu acabei de ler. A palavra descanso e a palavra alma. Você está sobrecarregado? Jesus promete descanso. A palavra grega aqui para descanso é katapausis. E essa palavra katapausis é usada lá em Hebreus para se referir ao descanso de Deus na criação. Quando Deus descansou na criação, ali a palavra utilizada é katapausis, e Deus quer que você entre no descanso dele. Esse descanso significa ter a certeza de que as obras de Deus elas são completas e perfeitas. Na criação não houve nada que o ser humano fez para contribuir com aquilo que Deus criou. Na redenção também. Não há nada que nós podemos fazer para acrescentar algo àquilo que Deus já fez para nos salvar. Por isso, Jesus está convidando você e eu para descansarmos nas suas obras que são completas e perfeitas. E aí ele complementa dizendo, eu vou dar descanso para a sua alma. E a segunda palavra grega é alma, psique. Psique envolve o ser humano como um todo, mente, corpo e espírito. Deus quer dar um descanso para você de forma plena. Só Cristo pode, de fato, renovar a sua vida. Eu poderia dizer que existem muitos fardos que carregamos. O fardo do desemprego, o fardo de um problema de saúde, o fardo, quem sabe, até mesmo de um divórcio, um fardo insuportável. Mas existe um fardo que é mais pesado do que todos estes. É o fardo de um coração atormentado pelo peso da culpa. É o fardo de um coração que não confessou os seus pecados a Jesus Cristo. E agora é o momento que você pode chegar a Cristo e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Carregue os meus fardos. E Ele vai carregar o seu fardo. Ele vai te trazer a paz, o perdão, a cura para a aflição da sua alma. Se o seu desejo neste momento é entregar o seu fardo a Jesus, eu convido você para, junto comigo, orarmos. Pai de amor, nós carregamos fardos pesados neste mundo de pecado, mas nós te damos graças porque o Senhor pagou o preço do pecado de todos nós e os cravou na cruz do Calvário. A nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário. E neste momento nós queremos, Pai, colocar a nossa vida em Tuas mãos e pedir, alivia, Pai, do nosso coração toda a culpa, toda a dor provocada pelo pecado. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Queremos ser reconciliados com Cristo e pedimos, Pai, que o Senhor cure as feridas da nossa alma, que o Senhor nos dê o verdadeiro descanso, na certeza de que as obras da criação e as obras da redenção são obras completas e perfeitas. Em outras palavras, tudo já está pronto para que eu possa e todos nós possamos herdar a eternidade. Ó Senhor, fique conosco, abençoe cada telespectador, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe que aqui o programa Adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você na sua caminhada cristã. É o meu desejo e a minha oração. Amém.